Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa. A seguir, entrevista do dia. O espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção, região! Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É uma grande alegria, a partir de agora nos encontramos para a edição de hoje da nossa entrevista do dia. É sempre o telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência, aqui na minha, na tua, na nossa TV. A TV Serra é a TV da comunidade de Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui. A entrevista do dia, bem como toda a nossa programação, você pode acompanhar aqui nos canais 26 e 526 da NET Claro Região Cobertura Farroupilha, aqui no Facebook TV Serra Farroupilha, aqui no nosso canal no YouTube também. O canal do YouTube tem todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela TV Serra. Ainda temos também o Instagram com muitas informações, vai lá, confere, e também tem o nosso site, sim, www.tvserra.tv. Ali no site você encontra os conteúdos do dia e também tem um streaming 24 horas com a programação, ou seja, o que passa nos canais da NET simultaneamente está na internet, na rede mundial de computadores. Então a gente faz tudo para estar sempre junto de todos vocês. Esse é o grande propósito. A entrevista do dia tem o patrocínio do Clube Parque das Águas. Clube Parque das Águas e Verão, com você, fechou todas. Tem muitos brinquedos, tem muita oportunidade para você se divertir, muitas piscinas. Então, vai lá no Clube Parque das Águas, aproveite o verão, aproveite as altas temperaturas. A criançada vai à loucura e os adultos também apreciam bastante, porque faz bem também para a própria saúde. Eu recebo hoje aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha o fisioterapeuta Carlos Roberto Bach, é o nosso convidado. Ele é fisioterapeuta, ele também tem especialização em reabilitação neurológica e olha aqui, formação em reabilitação vestibular. Cuidado, não vamos confundir com o processo seletivo de ingresso em faculdades ou instituições de ensino superior. Ele vai explicar bem direitinho depois. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais dos benefícios da fisioterapia. Eu já fiz, é difícil a gente encontrar uma pessoa que não tenha passado por sessões de fisioterapia. Compreender o que é a fisioterapia, os seus benefícios, como ela age dentro do próprio organismo, buscando uma qualidade de vida melhor. É nesse sentido que nós queremos, então, hoje entender um pouco mais, olhando para a questão da saúde, porque o que a gente pede todos os dias quando a gente acorda é que a gente tenha saúde, é que a nossa saúde esteja boa. E a composição de saúde é uma engrenagem bastante grande. Não é só o corpo, mas é a saúde mental. Entra a questão da alimentação, entra a questão, por exemplo, de atividade física, entra a questão de um ambiente de trabalho saudável. Quando que há tensionamentos em qualquer uma dessas áreas, e eu citei somente algumas, a saúde tende a apresentar problemas também. Mas eu quero cumprimentar o Carlos Roberto Bach. Carlos, prazer te receber aqui nos estúdios. Bem-vindo, tudo bem? Satisfação é minha, Leandro. Tudo bem contigo? Grande, tudo bem. Com certeza. Me conta um pouquinho também da tua trajetória na área da fisioterapia e depois já me coloca um pouco também o que a gente pode entender pela fisioterapia. Bom, eu trabalho com a fisioterapia há mais ou menos aí 15 anos, né? E inicialmente, quando eu iniciei aqui em Farroupilha com o meu consultório, o foco meu e da minha esposa, que é minha sócia, digamos assim, no consultório, trabalhamos junto, né?
foi o tratamento com o Pilates, né? Nós somos praticamente pioneiros aqui na cidade com a utilização do método, né, do Pilates. Então, desde o início, e ainda hoje a gente trabalha com essa terapia voltada para o Pilates clínico, não é exatamente o Pilates clássico que muitas pessoas fazem e praticam como uma atividade física, né? O Pilates clínico ele é voltado para um tratamento e uma prevenção de lesões e tal, que é uma área mais voltada realmente para a fisioterapia, né? Que nós temos uma visão diferenciada, por exemplo, de um educador físico que trabalha com Pilates ou de um outro profissional da área, né? A nossa visão e o nosso objetivo é sempre prevenir uma lesão ou tratar alguma lesão, melhorar a qualidade de vida, enfim, né? Com essa visão fisioterápica. E aí, então, depois desse início, desse trabalho com o Pilates, eu busquei uma formação na área da neurologia. Né? Da neurologia, mais especificamente o tratamento no adulto, né? Um trabalho com criança, né? Eu trabalho com a reabilitação neurológica no adulto, então pós-AVC, a reabilitação do Parkinson, do Alzheimer, de várias doenças que englobam, né, o sistema neurológico. E vim trabalhando durante o tempo, continuo, né, nessa área, tratamento domiciliar, porque muitas vezes o paciente neurológico não consegue vir até o meu consultório. Né? E aí a maioria você faz das o atendimento domiciliar. Então eu vou até o domicílio, né, atender o paciente e buscar lá o que ele necessita, né, para qualidade de vida, enfim, tentar fazer com que ele volte às atividades de vida diária da melhor maneira possível. E sempre buscando formações, né, Leandro? Sempre buscando assim o que os meus pacientes precisam, eu sempre fui buscando dentro da área da terapia manual, para o tratamento da dor e tudo mais. E também busquei então essa formação na reabilitação vestibular, né, que é o tratamento que nem tu disseste, que isso eu até faço a brincadeira. Não é um tratamento para aquela pessoa que estudou para fazer vestibular, ficou meio traumatizada e tem que fazer reabilitação. É diferente. O sistema vestibular ele está envolvido com equilíbrio, né? Nós vamos entrar depois nesse eixo aí também. E aqui é uma área super bacana, né, com resultados ótimos, pouca gente conhece, né, e é interessante a gente trazer para o público. Né. Carlos, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador e para a gente também o que é a fisioterapia, como é que age a fisioterapia, uma sessão de fisioterapia no nosso organismo. Olha, a fisioterapia ela tem um leque muito grande de áreas, né? Então, assim, falar da fisioterapia, eu ficaria aqui muitas horas falando sobre as áreas da fisioterapia. Né? Então, vamos dizer assim, a fisioterapia ela é a reabilitação de alguma disfunção do corpo, né? Alguma deficiência ali física, né, no caso, funcional, né? O indivíduo perde alguma função, né, física e a fisioterapia vem então reabilitar. Pode ser uma questão pulmonar, uma questão neurológica, uma questão traumatológica, né? Então, são enfim, diversas áreas. São diversas áreas. A fisioterapia vem com esse intuito e com esse objetivo de reabilitar ou prevenir. E hoje o que é muito interessante, o que as pessoas buscam muito, né, é a prevenção, porque é o ideal. Com certeza. Para que não se chegue àquela disfunção. Ao mais extremo, né? Exatamente. A prevenção é a grande, vamos dizer assim, o grande entendimento das pessoas hoje que trazem a longevidade para a gente, que trazem uma qualidade de vida interessante, né? Com certeza. A gente tem aquele conceito da fisioterapia, você vai numa sessão de fisioterapia, o profissional, o fisioterapeuta, coloca, ou é na coluna, ou é em algum membro, enfim, onde eletrodos. Colocam aquelas plaquinhas, né? Nesse sentido, daqui a pouco aquece um pouco, dá uma pequena descarga elétrica, ou tem algum movimento também. São todos procedimentos para reabilitar aquela área, né? Tratamento em série, vamos dizer assim. Isso é uma coisa que, com certeza, é fisioterapia. Mas, assim, isso já é um pouco ultrapassado, né? Já está do século passado. Já é um pouco ultrapassado. Claro que a eletroterapia é uma opção muito interessante, com resultados positivos, mas a fisioterapia engloba muitas coisas, e principalmente o movimento, né? Vamos entrar um pouquinho nessa questão da reabilitação neurológica. Você tem especialização em reabilitação neurológica. Conforme o próprio nome já diz, neurológica é do sistema nervoso, né? Ou neurológico, né? Não vamos dizer que é o sistema de ficar nervoso, mas é todo o sistema que compõe o ser humano, né? Exato, é o comando central, do corpo, né? Não é deu uma crise de nervos, não, é diferente, né? É diferente.
Enfim, também a neurologia engloba muitos tipos de comprometimentos, né? Desde o nível central, que engloba o encéfalo ali, Sim. por exemplo, um AVC, um Parkinson, um Alzheimer, ou enfim, outro tipo de acidente que engloba a nível central, ou Porque doenças. o nosso comando central está aqui, está na cabeça. É o encéfalo, cérebro, né? Não só o cérebro, mas o encéfalo, né? O entorno dele? Todo o entorno, né? E também comprometimentos mais periféricos, né? Escleroses, enfim, outros tipos de comprometimentos que podem afetar os nervos, vamos dizer assim, né? Os neurônios, os nervos mais que dão esse comando, né? Que saem do comando central e dão essa capacidade de ativação muscular e de funções orgânicas também, né? Então a neurologia ela engloba é uma área muito também que engloba muitas coisas, muitas patologias assim, diferenciadas, né? Com certeza. E como é que acontece essa reabilitação neurológica? Você tem especialização nessa área, me conta um pouquinho como é que é o teu trabalho também e vamos exemplificando que as pessoas vão conseguir entender de uma forma melhor. Então, a neuro, né, essa área é uma área que eu adoro, a área que eu amo da fisioterapia na realidade, né, e que não são muitos os profissionais que vão muito para essa área. Um dos motivos é o seguinte, a pessoa teve uma lesão de joelho, uma lesão traumatológica, e em questão de 10 sessões, você consegue um resultado bem interessante, a pessoa está zero bala e segue a vida. Um paciente neurológico não funciona desse jeito. Um paciente que teve um AVC, por exemplo, dependendo do grau, da área da lesão, do tamanho da lesão, ele passa por um processo muito lento, muitas vezes, de recuperação, né? E os ganhos são pequenos, eles são devagarzinho, e é um tratamento a longo prazo, muitas vezes da vida inteira. Né? Então a neurologia, e outra coisa, existem doenças que são incuráveis dentro da neurologia. Por exemplo? A esclerose múltipla, por exemplo, ou a esclerose lateral amiotrófica. São doenças, infelizmente, muito tristes, né? Que a gente sabe que nós não vamos ter uma cura. Então, o paciente ele não vai ser curado, não vai voltar à atividade como ele tinha antes. Então, a fisioterapia vem trazer uma qualidade de vida, né? E não é uma coisa muito feliz, assim, de tratar, né? Porque a gente ganha pouquinho e às vezes aquilo volta e tal, mas para a pessoa é muito significante, né? A fisioterapia traz um bem-estar, né? Para aquela situação e tudo mais. E às vezes a gente tem que ser junto disso, ou tratar um pouco a psicologia junto, da família e tudo mais, né? Então... É o todo, né? É o todo, como tu disseste. A saúde... ela não é só física, né? Ela é física, psicológica e espiritual, né? A saúde, ela engloba várias coisas. E o profissional de saúde tem que estar, acredito eu, né? Minha visão é essa, a gente tem que estar capacitado para trabalhar dentro dessas esferas, assim, né? Dentro dessas questões, porque saúde é integrativa, né? A gente sabe que com o avanço da idade as pessoas vão tendo maiores dificuldades daqui a pouco de locomoção, os problemas mais clássicos, né? Ou é coluna, ou é joelho, enfim, é nesse sentido dos movimentos, como você colocava, é um trabalho nesta reabilitação neurológica mais fácil, que dá um resultado melhor do que, por exemplo, um trabalho de correção ou de ajuste de uma sequela causada por um infarto, por um AVC, por qualquer outro problema nessa área. Como é que acontece, por exemplo, quem tem um problema de joelho, como é que tipo de ação é feita ali para tentar reabilitar aquele movimento, aquela parte do corpo? Existem momentos, né, dentro da reabilitação. Por exemplo, a pessoa teve uma lesão ou está numa fase aguda de dor. O objetivo da fisioterapia vai ser o alívio da dor, a diminuição da inflamação, daí o tratamento daquela situação que é necessária naquele momento. Passou essa situação aguda, a gente conseguiu diminuir a inflamação, conseguiu melhorar o processo regenerativo, né? Enfim, a gente parte daí para outro processo de reabilitação, que é o reforço muscular. Né? Que muitas vezes é o que gera toda a situação, é o que gera o trauma, é o que gera a artrose, que é a desgaste articular, né? É uma fraqueza. O ser humano, uma das coisas mais importantes que ele precisa é força. É força. Tem um preparador físico muito famoso, que é a nível internacional, ele é brasileiro, chama Rogério Camões. Ele diz o seguinte: a primeira coisa que a gente faz e a gente ganha é força, porque a gente tem que fazer força para caminhar, e sabe? Inclusive para nascer, né? Exatamente. E a primeira coisa que a gente começa a perder é força. Então a força muscular, a gente precisa manter ela.
né? Então aí entra a questão de prevenção da fisioterapia, de reforço muscular, que a gente tem que ter o cuidado voltado a essa pessoa que já tem um processo degenerativo prévio. Sim. Então a gente tem que reforçar essa musculatura, essa articulação como um todo. Só fazendo um parênteses aqui, massa muscular é uma coisa, gordura é outra, né? É outra coisa, são questões bem diferentes. A pessoa que tem uma, né, vamos dizer assim, tem aquela pernona grandona, assim, mas tem um percentual de gordura ali de 20, 30%, Sim. sei lá quanta, massa muscular, né? É outra coisa, com certeza. A gente tem que trabalhar para... E aí entra, como você disseste também, a questão de alimentação, né, o cuidado alimentar, tudo mais, atividade física, para ter níveis aí de gordura diminuídos e a musculatura... Aquele ditado, né? Boa parte da saúde da gente entra pela nossa boca, né? Com certeza. A gente é o que a gente come. E a gente morre pela boca, isso aí não tem dúvida. Com certeza. A alimentação, ela é crucial na saúde, na vida da gente, né? E muitas vezes, claro que comer é uma coisa super agradável, é um prazer muito bom, né? É um dos melhores prazeres da vida, né? Pode ser, depende da pessoa, depende de cada pessoa. E não tem que deixar de ser, né? É um prazer que a gente tem que ter. Mas é saber comer. Saber comer, exatamente. Sem a gula, sem o exagero e tudo mais, né? Porque assim, não adianta a pessoa vir para fazer a fisioterapia comigo e não ter essa mudança de hábitos que muitas vezes é necessária. Eu sempre indico, olha... Você vai ter que ir numa nutricionista, você vai ter que ir num psicólogo, entendeu? Você vai ter que ir para um quiropraxista fazer outra... São várias áreas. Então a pessoa que tem essa noção e que investe em saúde, porque isso não é gastar dinheiro, é investimento na saúde, ela vai procurar os profissionais e tudo mais, né? Não adianta, eu quero melhorar da minha coluna, eu tenho uma dor lombar que não melhora. Ok, você não dorme, você está com nível de cortisol alto, um estresse enorme, trabalha demais, come mal, em horário errado, sabe? Então, como é que a fisioterapia vai ajudar? Vai ajudar pouco. Né? O resultado ele não vai ser ótimo como ele poderia ser. Então a gente tem que se dar conta dessas coisas. O fisioterapeuta não é milagreiro, vamos dizer assim, né? Não é assim, vai lá... Não é no estalar de dedos que resolve o problema. Não, né? São vários aspectos que tem que ser trabalhado e a pessoa tem que se dar conta disso. Com certeza. Né? E a fisioterapia não é uma coisa fácil de fazer também. Então também tem isso, envolve um esforço, não é tomar um remedinho e tudo bem. E ok, melhorei e fiquei bem, o remedinho milagroso, a pílula mágica, né? A fisioterapia, ela requer vontade, força de vontade, a pessoa tem que se movimentar, tem que fazer, muitas vezes sentir um pouco de dor, né? Então tudo isso, para ter uma melhora, uma qualidade de vida, é vontade, né? Quais são os casos mais clássicos do trabalho de reabilitação neurológica que você faz no teu consultório juntamente com a tua esposa também? Olha, no caso a Aline trabalha com outra parte, né? Mas a gente até tem um tratamento em conjunto com a acupuntura, né? Com um tratamento neurológico e a craniopuntura, que é um trabalho bem interessante também. Mas o mais clássico que eu trabalho até hoje é o AVC. O AVC, ele atinge uma parcela muito grande das pessoas. Geralmente é um lado do corpo, né? Pode ser um lado, pode ser os dois lados, depende como pode ser o braço, pode ser a perna, pode ser os dois. Depende o vaso que irriga o cérebro ali com o sangue. Que é afetado. Então vai depender a região. Muitas vezes se for um vaso que irriga uma boa parte do cérebro, pode acontecer várias coisas, né? Distúrbios da fala, enfim, motores, muitas sequelas. E o resultado desse trabalho na reabilitação, ele tem sido bem progressivo? Na maioria dos casos. Sem dúvida. Se o paciente tem vontade, acredita, porque aí entra também muitas questões, por exemplo, uma depressão que dificulta muito, né? A pessoa tem um AVC ou tem um problema neurológico que vê que é progressivo, né? O AVC não é progressivo, mas assim, a pessoa tem que ter muita força de vontade para conseguir voltar. A pessoa tem força de vontade? Ok. Aí o céu é o limite. O resultado com certeza ele vem. Eu já tive, poxa, é uma área muito gratificante, porque a gente vê assim, às vezes, poxa, o Carlos tratou lá o meu filho, ou me tratou, enfim, eu estava na cama, não conseguia caminhar e estou caminhando. Não é que eu fiz isso, entendeu? Eu fiz o que as técnicas da fisioterapia, né, que são clássicas, tradicionais, e a pessoa fez a parte dela. Sim. A gente serve como um instrumento ali que vai fazer a pessoa, pela sua própria força de vontade, conseguir se reabilitar, enfim, voltar a trabalhar, voltar a fazer as atividades que ela, que ela gosta, né? Ou ter uma qualidade de vida boa. Melhor. Pega um Parkinson, por exemplo, que é uma doença progressiva. Poxa, a pessoa às vezes está só progredindo na doença. Quando a fisioterapia entra, a pessoa muda. E ela consegue estagnar um pouco, né? Muitas vezes sim. Hoje em dia existem tratamentos também medicamentosos e tudo mais, até cirúrgicos para o Parkinson, que tem um resultado bem interessante.
Mas quando a gente entra com o tratamento da fisioterapia, os parentes, as pessoas falam, nossa, é outra pessoa. É claro, a gente entrou com o processo ali certinho da técnica, tem força de vontade, a pessoa desenvolve uma qualidade de vida muito melhor, muito superior. Com certeza. Para fechar sobre esse assunto, claro que a gente poderia conversar muito também, e ainda antes do intervalo, deixando de fora a questão do AVC ou dessas outras doenças que são progressivas, como é o caso do Parkinson também, a gente sabe que muitas pessoas vão perdendo os movimentos ou a capacidade dos movimentos com o andar do tempo, né? Eu sou da época que eu conseguia colocar o meu dedão na boca, hoje eu não consigo mais, né? Então eu queria te perguntar nesse sentido, né? Para aquelas pessoas que vão perdendo, que vão ficando, entre aspas, mais duras no movimento, a fisioterapia ajuda? Ajuda, e aí entra uma técnica fantástica que é o Pilates. Porque o Pilates ele vai te dar elasticidade, a condição de trabalhar todas as valências. Né? A força, a elasticidade, a mobilidade, né? A coordenação, a consciência corporal. Então, como técnica de prevenção, reabilitação, o Pilates ele é sensacional. Né? Porque ele te diminui ou te tira muito as dores, você consegue retomar uma mobilidade, porque a gente precisa muito de mobilidade, que nem você falou, é colocar o tênis, entendeu? É se abaixar para pegar algo no chão, é pegar um netinho no colo, sabe? Enfim, são várias capacidades que a mobilidade é necessária. Sim. E o Pilates é muito bom para isso, é excelente. Com certeza. Eu vou pedir licença ao Carlos, nós vamos fazer o nosso intervalo, em seguida a gente volta com a segunda parte da nossa entrevista do dia e aí nós vamos aprofundar o conhecimento sobre a reabilitação vestibular. Aqui é bem interessante e o Carlos é o único profissional que atua nesta área no município de Farroupilha. Ele tem formação em reabilitação vestibular. Entra a questão de tontura, de equilíbrio. Quem de nós, a gente diz assim, eu tô com labirintite, né, tonto, enfim, tô com vários problemas, não tô me sentindo bem. A questão da tontura, a gente vai conhecer um pouco mais nesta área logo depois do intervalo. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. Amor, empatia, gratidão, realização, alegria, coletividade, felicidade. O Grupo Feltrin completa 40 anos de atuação, sendo considerada uma das empresas familiares de maior diversificação econômica do Rio Grande do Sul. Grupo Feltrin, conectando pessoas, gerando novas experiências. Tá em dúvida de onde ir comer ou fazer um happy hour? O Queiro Café é o lugar certo. Do café da manhã ao jantar, o Queiro tem um cardápio completo, com pratos, petiscos,
doces, lanches, drinks e, claro, aquele café que vai bem a todo momento. Onde a gente se encontra? No Quero Café. Opções para todos os gostos e todas as horas do seu dia. Quero Café, em Farroupilha, na rua Thomas Edison, número 34A, Centro. Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Ecofar trabalha para deixar nossa Farroupilha limpa e bonita. Caminhões e funcionários estão diariamente nas ruas fazendo limpeza e coletando resíduos. Confira o roteiro de coleta dos resíduos orgânicos às segundas, quartas e sextas-feiras. Bairros Bela Vista, Belvedere, Loteamento São João, Loteamento Lindóia, Farrapos, Vicentina, São Luís, Monte Pascoal 1 e 2, Industrial 1 e 2, América, São Miguel, Nova Milano, Alvorada, São José, São Francisco, Loteamento Vitória, Monte Verde, Santo Antônio, Bairro 1º de Maio, Imigrante e Loteamento Milanês. A coleta orgânica acontece todos os dias da semana no centro da cidade e no bairro Planalto. Acondicione corretamente os resíduos orgânicos e coloque no local de coleta somente no dia em que a equipe realizar o roteiro. Ecofar, solução e responsabilidade, trabalhando por uma Farroupilha melhor. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Já estamos de volta aqui pela nossa TV Serra Farroupilha, é o nosso segmento de entrevista, o telejornalismo local, hoje com a presença do fisioterapeuta Carlos Roberto Bach, é o nosso convidado aqui nos estúdios. A entrevista do dia tem o patrocínio do Clube Parque das Águas. E você com o verão, bom, fechou todas, então vai lá, aproveita o Clube Parque das Águas, os brinquedos, as piscinas, aproveite o calor também, as altas temperaturas, vai valer a pena. Se você é sócio, usufrua. Se você não é sócio, ou associe-se, ou então você compra, adquire o passaporte e depois bom proveito no Clube Parque das Águas. Carlos, agora nós vamos entrar na questão da reabilitação vestibular. Você me comentava que é o único, pelo conhecimento, é o único profissional em Farroupilha que tem a formação em reabilitação vestibular. Bom, agora explica para nós o que é essa reabilitação vestibular. A reabilitação vestibular é muito simples, ela é um tratamento que envolve a questão do equilíbrio corporal, e isso engloba também a tontura, né? O equilíbrio está aqui na cabeça também? Não só na cabeça, o equilíbrio nós temos 3 vias que trabalham, que fazem que nós tenhamos o equilíbrio. As pernas, que nós sentimos, né? A propriocepção do corpo nos dá essa noção de que se nós estamos sentados ou de pé, ou enfim, esse sentir as pernas, né? Manda informação para o cérebro e a gente tem essa noção. Os olhos, que também, né? Se a gente fechar os olhos, a gente não sabe se está para cá, se está para lá, ou enfim, se a gente, né? Se girar sentido, a gente não sabe onde está. Então a propriocepção, as pernas, os olhos e o labirinto. O labirinto é um órgão pequenininho ali, que está lá mais ou menos próximo do ouvido, né, o ouvido interno, e que dentro do labirinto existe um líquido com uns cíliozinhos, e quando a gente movimenta a cabeça, aquele líquido e aqueles cílios, que são células, eles informam o cérebro onde a gente está, pelo movimento desse líquido que informa esses cílios. É uma coisa bem interessante. Isso instantâneo, né? É instantâneo, é online, é uma coisa muito rápida, né? Então, se a gente tem alguma disfunção em qualquer uma dessas vias, né? Por exemplo, um diabético tem falta de equilíbrio, porque não sente os pés, né? Pessoa que tem problema de visão também tem falta de equilíbrio ou tontura, e lá no labirinto também, né? Muitas disfunções ocorrem no labirinto, não só a labirintite, né? A labirintite é uma delas, mas não a mais frequente, né? E a gente, com a reabilitação vestibular, trata todas essas vias, engloba tudo dentro dos exercícios e da reabilitação. Bom, trabalha com os 3 eixos, então é isso, os 3 eixos, os 3 exato. eixos, sim. No geral, o paciente chega para mim encaminhado por um otorrino, né? Sim. Muitas vezes até não, dependendo da situação, eu preciso enviar para um otorrino para que exista um diagnóstico médico, né? E no geral eles vêm encaminhados, né? Para fazer a reabilitação. E aí a gente vai tratar a tontura, que é o que normalmente eles vêm, com os exercícios de olhos, de cabeça, estímulos do labirinto, né? E também vamos tratar essa questão de equilíbrio, alguns exercícios onde a gente vai trabalhar essa questão de pernas e tudo mais. Do que pode decorrer o sintoma de tontura? Ele é muito amplo, né? Ele é muito amplo. Por exemplo, a alimentação, né? Um diabético que tem essa variação de glicose, ela tem uma relação também pela condição de nutrição do labirinto, então o órgão ele não vai funcionar muito bem, assim como se a pessoa tiver uma oclusão de um vaso que manda o sangue para lá, o que é muito comum também, então é um problema vascular, problemas vasculares, problemas metabólicos, diabéticos, enfim, metabolismo, né? O metabolismo, questões de variação de clima que a gente vinha falando antes, esquentou de uma hora para outra,
os objetos eles dilatam com o calor. E como o labirinto ele é um sistema fechado, que tem líquido dentro, ele também dilata, o que acontece nas articulações também. Então esse dilatar, ele pode gerar confusão nas informações do labirinto, assim como a ingesta de sal, por exemplo. A pessoa que come muito sal, ou que come tudo certinho, chega no final de semana como um churrasco. Aí o fígado já não fica legal, o labirinto retém líquido, dá tontura. Né? Então, são muitas coisas que podem gerar esse desequilíbrio. Um tratamento com antibiótico. A pessoa tem infecções recorrentes e faz tratamentos com antibiótico com muita frequência. Não é legal. O antibiótico, ele causa a morte de células do labirinto, que são esses cílios. Então, com menos células, menos informação o corpo consegue reter, enviar para o cérebro e o labirinto já não funciona muito bem também. Né? Traumas, questões neurológicas também envolvem, porque o comando central, onde chega a informação de equilíbrio e manda de volta para o corpo para a gente conseguir manter esse sistema, também pode ser comprometido por uma questão neurológica, por algum acidente, por alguma lesão neurológica também. Então são várias coisas. Às vezes, o próprio estresse também, a questão psicológica. O estresse também. Sem dúvida. Os níveis, como eu falei, níveis de cortisol, estresse, as tensões... O estresse acaba elevando o nível de cortisol, né, no organismo. É isso. E gera tensões também. Sim. Olha, é difícil da pessoa não estar estressada hoje, no dia de hoje. É difícil. Eu mesmo estou muito estressado. Normal. Somos dois. Nós temos contas a pagar, filhos a criar, né? Muitas coisas que envolvem... Muitas tarefas, né? Aquela coisa... E aí entra estresse com ansiedade, mistura tudo. É um estresse federal, como eu costumo dizer. E o estresse gera tensões. Essas tensões musculares, elas diminuem a irrigação sanguínea também, porque elas ocluem os vasos. Então, tu pode ter uma questão vascular ali também. Enfim, são várias questões, né? Que, por exemplo, o médico ali, o otorrino, ele já tem uma facilidade de alguns exames para a gente ter uma noção. Sim. E aí eu entro com o diagnóstico fisioterapêutico também, que eu vou dar uma avaliada e ver como é que tá essas questões todas assim no paciente, para a gente então fazer uma proposta de exercícios. Né? Com certeza. Quando a gente tem tontura, a maioria das pessoas diz, eu estou com labirintite, né? Pode ser um dos motivos. Sim. O que é a labirintite? É que é um jargão, vamos dizer, fica fácil para o profissional da saúde falar, você está com tontura, está com labirintite. É um problema no labirinto, mas a labirintite é uma infecção do ouvido médio, então, beleza, tem pode infecção, ser que aconteça, labirintite, né? Mas talvez não seja labirintite, pode ser outras coisas. Por exemplo, tem uma doença do labirinto que chama VPPB. VPPB é vertigem paroxística postural benigna. É um nome meio esquisitão. O que acontece? Dentro lá também do labirinto existem uns cristalzinhos, tá? E esses cristais eles têm essa função também de mandar, pelo movimento, de mandar as informações para o cérebro. Às vezes por uma pancada ou por algum movimento que a pessoa faz, esses cristais saem do lugar. E aí a pessoa fica tonta. E não melhora com nada. Não tem jeito de melhorar a tontura. Aí a reabilitação vestibular vai lá e faz uma manobra para reposição desses cristais. Com uma manobra a pessoa não tem mais tontura. Uma coisa que às vezes afetava a vida inteira da pessoa durante anos, incapacitava a pessoa de fazer muitas coisas, gerava toda uma situação, muitas vezes com uma manobra, e em 5 minutos a pessoa não tem mais nada. Resolve. Então, por isso que é muito interessante, né, Leandro, a gente trazer essa informação para as pessoas, para o público aí da TV Serra, porque tem a tontura, esse mal-estar que gera todo o mal-estar, muitas vezes variações de pressão, desmaios, vômito, náusea, a pessoa se torna até um pouco depressiva porque deixa de fazer coisas, de sair na rua, porque parece que está bêbada às vezes, sabe? E tem tratamento, e o tratamento é simples, claro que depende da força de vontade da pessoa, porque eu lá no meu consultório atendo uma vez por semana ou 2 a pessoa, e a pessoa vai fazer diariamente de 2 a 3 vezes por dia os exercícios durante um longo período em casa. Se não fizer, não tem resultado. Agora, se fizer, 100% dos pacientes têm melhora. Se não é uma melhora interessante, é uma melhora de 100%. Sim. Então... Por que, agora eu vou te fazer uma pergunta que me surge, por que muitas vezes as pessoas quando estão tontas, elas, não estou bem, estou me sentindo tonta, ou senta ou deita e a tendência é que alivia? Às vezes alivia, às vezes não. Sim, pode ser que alivie, mas não é o ideal. Não é o ideal. E aí é muito interessante. Olha que legal. Porque no tratamento da tontura, nós vamos fazer exatamente o contrário. A pessoa vai enfrentar a tontura, para que o que aconteça, uma habituação do sistema nervoso, para que ele trabalhe de uma maneira cada vez mais ótima, né? Por exemplo, um medicamento para tontura.
que normalmente é utilizado nos casos agudos, né, onde veio uma crise muito forte. O que o medicamento faz? Ele deprime a função do sistema nervoso, a pessoa se sente melhor. Ela fica mais quietinha, o sistema nervoso ele não está com aquela confusão, o sistema nervoso reduz o ritmo do sistema nervoso. A função. Mas ele é um tratamento momentâneo, para a pessoa diminuir aquele sintoma agudo. Se a pessoa continua tomando esse medicamento de forma contínua, o que ela está fazendo é amortecendo a função labiríntica. A pessoa vai ficar um pouco mais zen por um período, é isso, né? O labirinto não vai funcionar como deveria. E na reabilitação vestibular, não. Nós vamos tentando desmamar esse medicamento, se for o caso de ele estiver administrando, e nós vamos, com os exercícios, fazer com que o sistema vá cada vez trabalhando melhor. Vamos dizer assim, uma musculação, né, do sistema de equilíbrio. E isso, muitas vezes, gera um pouco de desconfortos, né? Eu sempre aviso, olha, não vai ser fácil. Sim. Porque os exercícios, obviamente, eles são gradativos, né? Então a gente vai incrementando dificuldades nos exercícios. Eu não vou colocar um exercício avançado para a pessoa quando ela chega. Vai sendo bem devagarzinho, mas ela vai tendo desconfortos. E aí esses desconfortos vão diminuindo. Na próxima sessão a pessoa já vem, pô, Carlos, eu fazia os exercícios, ficava bem ruim no início, agora não estou mais sentindo. Sim. Ok, é hora de avançar. A gente avança os exercícios, então, e vai dificultando cada vez mais para que o sistema labiríntico, o sistema vestibular, vá otimizando a função, né? Esse que é o segredo da reabilitação vestibular. São os exercícios de estímulo, de habituação do sistema nervoso. Deve ter muitos exercícios e claro que entra naquela velha frase clássica que a gente sabe na área da saúde, que cada caso é um caso. O meu caso pode ser um caso, o teu caso é outro, o do Carlos é outro também. Mas dá uma ideia de alguns exercícios que você pode falar também que são feitos para a reabilitação vestibular. Os exercícios eles seguem um padrão de movimento, né? Movimentos laterais, movimentos semi-baixos e movimentos circulares. Então nós trabalhamos com esses movimentos de cabeça, esses movimentos dos olhos, né? Trabalhando esse reflexo ocular junto com a movimentação de cabeça, movimentos de olho fixo, onde você deixa o olho fixo, movimentação de cabeça. Sim. E aí junto com isso nós vamos dificultando um pouquinho do equilíbrio, né? Vamos colocando dificuldades a mais, né? Muitas vezes atividades onde a pessoa tem que fazer uma conta, tem que me falar uma coisa e está fazendo os movimentos, e está tendo que prestar atenção em outra coisa, sabe? Então é isso, são movimentos de cabeça, olhos e estímulos de propriocepção. Basicamente é isso, Basicamente é isso. Claro que depois tem complementos aí, cada caso se trabalha, né? E claro, né, Leandro, assim, a pessoa vai ter que mudar hábitos. Sim. Né? Muitas vezes, hábitos alimentares... Voltando a dizer, não tem um toque de mágica, Não tem um toque de mágica e o tratamento ele é integral, né? Ele tem essa complexidade das coisas, porque o sistema tem que funcionar bem. Sim. Então você tem que diminuir a ingesta de açúcares, de carboidratos refinados, de estimulantes do tipo café, chimarrão, chocolate, né? Diminui o sal, né? Bebe mais líquido, as pessoas bebem muito pouca água, né? Tem que beber água pura, uma água de qualidade, não qualquer água também. Atividade aeróbica. Cuidado com os refrigerantes e a linha de... Com certeza, refrigerante é puro açúcar e sal, isso aí. Sim. Não é que não precisa, não pode, né? Eu acho toma lá no final de semana um copo moderado, e deu, é isso, exatamente, né? Atividade física, a pessoa tem que melhorar o metabolismo, então tem que fazer uma atividade aeróbica de umas 2 a 3 vezes por semana. Se não seguir essas recomendações, não conseguimos ter o resultado interessante, realmente desejado. Sim. Bom, com certeza é uma das áreas que vem crescendo muito dentro do segmento da fisioterapia, então, né? Eu vejo poucos profissionais buscando essa área. Né? Hoje ainda não são muitos os profissionais que buscam. Mas, assim, acredito que sim, acredito que com o tempo mais fisioterapeutas ou fonoaudiólogos, que tem fonoaudiólogos que trabalham nessa área também, da reabilitação vestibular, porque ela é uma área com grande demanda de pacientes, né? A tontura e a falta de equilíbrio, ela é uma parcela muito grande da população que tem, e o tratamento ele é eficaz, ele é muito eficaz. Então... sabe, é uma área bem interessante. Bem interessante. Eu estava pensando aqui também, né, porque são tantas pessoas que hoje em dia tem problema, né, é aquele negócio, o problema de saúde que está do meu lado é que me afeta, que me incomoda, e acredito assim que a gente pode dizer, tomando por base aqui para o Farroupilha, né, Carlos, que boa parte da população hoje tem problemas relacionados
ao campo, eu não vou especificar, mas ao campo de tonturas, né? Sim, sem dúvida. Decorrentes de diversas situações que a gente já colocou aqui, ou estresse, ou má alimentação, ou uma qualidade de vida que não é boa, ou a própria idade também, que tem coisas que a própria idade vai trazer para a gente, né? Sem dúvida. Voltamos à questão neurológica. Né? O nosso corpo está fadado à degradação com o passar do tempo. Nós não somos imortais. Isso é uma questão de assim, aceitação. Aceitação. Então, o sistema neurológico ele vai se degradando e o labirinto é uma parte, né? Essa perda celular ela acontece para todo mundo. Algumas pessoas com maior predisposição vão ter mais sintomas, outras menos. Mas se a gente traz para a prevenção, né? O que é muito necessário para o idoso, porque um dos maiores problemas do idoso é a queda. Né? Uma queda no idoso ela é fatal. Né? Ela pode ser muito traumática também, né? Traumática e muitas vezes fatal. Então o trabalho da reabilitação vestibular engloba isso também, essa prevenção de quedas no idoso. Né? E a prevenção de que o sistema do equilíbrio não comece a falhar antes do que seria o natural, vamos dizer assim. Né? Me parece que é inegável que nós estamos vivendo uma geração talvez um pouco mais fraca, né? Algumas gerações como a do teu pai, do meu pai ou dos nossos avós, talvez elas tinham não uma qualidade, mas viviam mais. Porém, o que nós temos hoje é que a medicina está tão avançada que nós temos mecanismos, temos opções para prolongar mais a nossa vida, o que no passado talvez não se tinha, né? Sim, com certeza. Hoje a medicina, as áreas de terapia, as áreas da saúde evoluiu demais, por isso que a gente tem que investir nisso, né? Porque vai nos dar longevidade e uma longevidade com qualidade de vida, esse é o grande diferencial. Não é você viver 80, 90, 100 anos, mas viver esse período com qualidade de vida, com força, com capacidade de fazer as suas coisas, né? De fazer as suas coisas bem, sem subir uma escada, chegar lá em cima e não aguentar e ter que parar no meio do caminho, não conseguir pegar o neto no colo, né? Não conseguir fazer as coisas porque tá duro, porque tá com dor, porque isso aí é uma opção da pessoa. Sim. A gente tem hoje as terapias para que a gente fique super bem, né? Com certeza. Perfeito. Bom, para a gente concluir a nossa conversa, coloca um pouquinho também mais do endereço do teu consultório, algumas especialidades, você já falou praticamente todas, tem a da tua esposa que também trabalha, fica à vontade para divulgar, enfim, quem está nos acompanhando também, é aquela coisa, é vontade, é desejo, se eu quero eu posso, se eu não quero eu não posso, né? Com certeza, a chave mesmo de uma vida boa é a vontade e as boas escolhas, né? Sim. A gente também ter essa capacidade de fazer boas escolhas. O meu consultório fica no bairro São Luís, na rua Prefeito Schneider, número 230, pertinho ali a Polícia Civil, ao Detran, ao Colégio CNC. Ali perto da Rádio Espaço. Perto da Rádio Espaço também, exato. Temos o nosso consultório ali desde 2008, né? A minha esposa Aline também fisioterapeuta, ela é acupunturista, trabalha nessa área da acupuntura, do Pilates também, mas o foco dela hoje está bastante voltado à acupuntura materno-infantil, ela trabalha com os bebezinhos, com as crianças, é um trabalho fantástico. Pegando lá na ponta inicial, né? Fantástico, ela vem fazendo, acho que seria bem interessante ela vir aqui falar contigo também, porque é uma área também muito, vamos dizer assim, de um resultado super interessante e super nova, né? Porque às vezes a criança ali, ao invés de tomar um medicamento, muitas vezes é necessário, mas a acupuntura ela tem um efeito fantástico, né? Então, o Pilates, né? Essa questão de reabilitação neurológica, que eu trabalho lá no consultório também, atendo os domicílios também quando necessário, o tratamento da tontura, enfim, a gente trabalha com dores também, né? Com as reabilitações aí de coluna, que o Pilates tem resultados muito bons, né? Nas questões articulares, enfim. Os contatos, pelo menos um telefone de contato. O meu telefone é 54 999 87 61 24. Tem o meu Instagram também, que é Carlos RS Bach, Bach B-A-C-H. Lá no meu Instagram também tem a possibilidade da gente conversar, né, e tudo mais. Com certeza.
Carlos, quero te agradecer, obrigado pela oportunidade, por ter vindo aqui aos estúdios. E vamos. É sempre interessante falar de saúde, porque é um conteúdo que nós precisamos propagar dentro dos bons conteúdos, porque isso faz diferença de vida, né? Se nesse programa a gente mexer com uma pessoa que já vai querer mudar a sua qualidade de vida a partir da nossa conversa, já valeu a pena o programa, como sem eu dúvida. costumo dizer, né? Já é uma objetivo boa... atingido, né? Com certeza. É uma gota, mas é uma gota no oceano que faz diferença. Obrigado, até mais. Até mais. Nós chegamos ao final, então, da nossa entrevista do dia. Hoje foi com o fisioterapeuta Carlos Roberto Bach, especialista com especialização em reabilitação neurológica e também formação em reabilitação vestibular. Toda essa questão da área de tonturas e tudo mais, de equilíbrio. Então, procure, você não está legal, tem o telefone 999876124. É aquela coisa aqui no programa a gente não consegue direcionar para todos, porque cada caso é um caso, então, mas procura, agenda um horário, vale a pena, é o melhor investimento que tu pode fazer na tua vida, né? Eu sempre digo que a gente tem 2 investimentos para fazer na vida da gente, e esses são os maiores: a educação de um filho e depois a saúde. Ou os 2 estão juntos, não vou ranquear nenhum, nem outro, mas enfim, são investimentos importantes. Ficamos por aqui com a edição de hoje da nossa entrevista do dia. Fiquem na TV Serra, a nossa programação tem continuidade, a gente volta a se reencontrar amanhã nesse mesmo horário com mais uma edição da entrevista do dia e uma nova pauta em evidência. Hoje foi saúde, amanhã tem mais, tem outros assuntos, tem outras temáticas aqui na minha, na tua, na nossa TV Serra.